Fala galera, canal Pobrejando, de volta aí para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! E hoje vamos dar sequência à série com o título Heróis Improváveis. Dessa vez vamos para o Brasil falar um pouco sobre o Sport Recife de 87, o Leão Improvável. Em 1987, o futebol brasileiro era um verdadeiro caos. Mas sabe, no meio dessa confusão toda de regulamento, uma história simplesmente incrível de superação estava prestes a acontecer. Vamos conhecer o Sport Recife, o leão que se recusou a ser só mais um e virou um herói que ninguém esperava. E olha, a frase que define essa jornada toda é poderosa. O pequeno pode virar gigante se construir sua crença. E foi exatamente isso que aquele time do Sport de 87 fez, né? Eles construíram uma fé, uma crença tão forte, mas tão forte, que foi capaz de balançar as estruturas do nosso futebol. Para a gente entender de verdade o tamanho dessa conquista do esporte, primeiro a gente precisa entender o campo de batalha. E cara, em 87 o Campeonato Brasileiro era um caos de regulamento, uma bagunça que no fim das contas abriu a porta para o inesperado acontecer. A raiz de toda a confusão era essa divisão aí, ó. De um lado o tal do módulo verde, com os gigantes, os clubes de sempre, tipo o Flamengo. Do outro módulo amarelo, onde estavam as outras equipes, incluindo o Sport. O resultado? 2 campeões de módulo e uma briga jurídica gigantesca que se arrastou por décadas. E aí ficava essa pergunta no ar, né? No meio dessa bagunça toda, como é que se decide quem é o campeão de verdade? Com os tribunais e a política do esporte todos enrolados, a resposta mais pura, a resposta de verdade, tinha que vir de onde sempre deveria vir, de dentro de campo. Então, é hora de focar na história que realmente importa. E é exatamente aqui que o nosso protagonista entra em cena, o Sport Recife. Um time que, vamos ser sinceros, para os analistas da época, não passava de um detalhe no campeonato. Mal sabiam eles que a história estava prestes a ser desafiada. Olha só para esse cenário. Orçamento bem mais curto, uma estrutura simples, um elenco sem nenhuma grande estrela, em tudo que o dinheiro podia medir, o Sport estava em desvantagem. E era uma desvantagem clara. Eles eram os azarões por definição. Aquele time que muita gente achava que estava ali só para cumprir tabela, sabe? Mas aquilo que faltava em recurso, em grana, sobrava em mentalidade. A missão daquele time era simples, direta e, cara, incrivelmente poderosa. Competir. Contra qualquer um, em qualquer lugar e sem medo nenhum. Essa era a força que não dá para medir. A força que equilibrava o jogo. E o ponto crucial é este aqui, ó. Não era otimismo vazio da boca para fora. Era uma convicção que foi criada com muito trabalho e muita união. Dentro daquele vestiário, a frase "nós vamos fazer história" não era um sonho distante. Era um plano, era o objetivo deles. E essa jornada toda de acreditar, de ter fé, nos leva para o clímax. Dia 7 de fevereiro de 1988, estádio da Ilha do Retiro. Sport contra Guarani. O dia em que o Leão teria que provar que era, de fato, o rei da selva. E o jogo foi uma verdadeira montanha-russa, uma loucura. Aos 64 minutos, o Marco Antônio sobe mais alto que todo mundo e faz o gol de cabeça que parecia ser o gol do título. Mas a tensão continuou, o relógio não parava e a decisão foi para aquela agonia, aquele teste de nervos que é uma disputa de pênaltis. No final das contas, esse número resume tudo, 1-0. No papel, é a menor vantagem possível, né? Mas para a história, foi uma vitória monumental. Um placar que não só coroou um campeão, mas que imortalizou uma filosofia inteira. Só que a história de 87 vai muito além do apito final e da taça levantada. O verdadeiro impacto daquela vitória é o legado que ela deixou. O que a gente pode aprender com aquele time improvável que ainda serve para hoje? A lição é muito clara. A realidade de 87 era um abismo de dinheiro entre os clubes. Mas a lição imortal que o esporte nos deu é que a mentalidade de um grupo, a força coletiva, pode sim passar por cima da tradição e do dinheiro. O legado é a prova viva de que a crença, a fé no objetivo, constrói gigantes. No fim das contas, a mensagem é essa, bem clara e direta. Não são só os craques, as estrelas ou os clubes mais ricos que fazem a história. O coletivo, quando está unido por um propósito, por uma crença que ninguém abala, ele pode se tornar o verdadeiro protagonista do jogo. E a gente termina com essa provocação. Nesse futebol de hoje, que é dominado por cifras absurdas, por superestrelas, onde é que a gente encontra o espírito de 87? Onde está a prova de que a vontade e a união ainda podem fazer o impossível acontecer? Talvez a resposta esteja menos nos grandes estádios e mais no coração de cada time que ainda ousa sonhar. Fica aí pra gente pensar. Comenta aqui embaixo e compartilha.
Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!